Olha, e a defesa de Flávio Bolsonaro apresentou ao STF um novo pedido contra o presidente Lula. Os advogados querem que a corte considere uma declaração feita por Lula ao comentar o cenário político. Ele afirmou que, abre aspas, antigamente traidor era enforcado, fecha aspas. Para a defesa, a fala pode incentivar atos de violência e deve ser analisada junto à notícia-crime já apresentada anteriormente. O pedido será analisado pelo ministro Cássio Nunes Marques. Até o momento, o Palácio do Planalto não comentou a nova manifestação. Ô Mota, quero começar com você essa aí. Olha, eu errei, eu quero já começar o meu comentário pedindo desculpas a quem pensa diferente da minha opinião aqui. Mas eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender esse recurso à Suprema Corte em relação a esse assunto e em relação a essa pessoa, esse indivíduo. Porque eu acho que já ficou claro para todo mundo o jogo que está sendo jogado no Brasil, né? Você vai pedir ajuda justamente à instituição que está criando os principais problemas? Qual é o sentido disso? Alguém podia me explicar? Eu acho que já ficou bastante claro que no Brasil a esquerda pode fazer e dizer o que ela quiser e nada vai acontecer, não é isso? De que adianta pedir à Suprema Corte providências contra um político que só está no poder hoje porque isso foi viabilizado por uma decisão justamente dessa Corte? Não sei se a gente tem a imagem aí, né? Da decisão que possibilitou que esse político fosse eleito presidente. Veio justamente desse tribunal, veio justamente dessa corte, que anulou os processos, dizendo que os processos estavam sendo julgados no lugar errado. Então, desculpa eu fazer essa pergunta. Depois disso, como é que se pode ter alguma expectativa que dessa corte venha alguma ação justamente contra esse político? Ou será que só eu que não estou entendendo a estratégia aqui? Ô Mota, e vou dizer uma coisa para você, ainda tem um ponto, né? Eu acho que a gente avançar nisso, mas assim, uma coisa, você fala assim, o cara é o traidor, enforcamento, etc. A gente está aqui no território da palavra. Eu acho que é até discutível se isso é um crime contra a honra, mas chamar isso de incitação à violência pela palavra é algo que precisa da possibilidade concreta do crime ser realizado. Eu acho que aqui tem uma coisa, a gente avançar ainda sobre isso. Mas nesse momento eu vou pedir aqui licença porque a gente vai se despedir de parte da nossa rede de emissoras de rádio e televisão pelo país. Fiquem agora com a sua programação local. E o que eu tinha mencionado, eu quero só avançar nisso para devolver a bola, é o seguinte, veja, então o que disse ali o Lula, né, que enfim, que traidores mereciam um enforcamento, uma coisa assim, enfim. A incitação à violência é algo usado muito, mas muito pela esquerda para dizer que a direita, olha, incitou à violência, deve ser preso, deve receber punição, deve ter as suas redes banidas. Por quê? Porque está incitando à violência. Essa é uma das acusações mais comuns da esquerda sobre a direita. Acho que não é um bom caminho a direita fazer o mesmo percurso, de dizer que palavras podem resultar em incitação à violência. O que é um crime de incitação à violência, para você que nos ouve, no plano concreto? Eu vou dar um exemplo prático, tá? Que eu vi uma vez, tinha um show de sertanejo, né? Não vou dizer o nome do cantor, mas um cantor famoso, e ele estava ali de cima do palco dizendo, já tinha tomado um negócio e disse para um cara do público, tinha alguém lá no meio de uma rodinha, um cara inconveniente, e ele virou pro outro e falou assim, você que está do lado daqui, fulano de tal de chapéu, vai lá e dá um murro nele.
Opa, o cara não teve dúvida, foi lá, obedeceu o cantor sertanejo, desceu um tapa na cabeça do outro e o outro caiu e etc, deu um rebu danado. Isso eu posso considerar que é uma incitação à violência. Por quê? Porque você usou a palavra, mas havia, da parte do outro, a possibilidade concreta de executar aquela palavra. Quando o Lula fala que ele é traidor ou que há uma possibilidade de enforcamento, etc. Qual é a possibilidade concreta desse crime de enforcamento ser feito? Então, a gente tem que tomar cuidado. Repito, uma coisa é crime contra a honra, pode você se sentir ofendido e processar. Outra coisa é chamar toda e qualquer palavra de incitação à violência, porque, repito o que eu falei no início, é exatamente isso que a esquerda fez durante esses 7 anos para censurar a direita, as redes sociais de boa parte das pessoas da direita. E de novo a gente volta naquela subjetividade em que transforma a falta de clareza das regras algo completamente natural nos dias de hoje no Brasil para aqueles que não fazem parte ou estão aliados a esse sistema. Traidores, enforcamento, me parece um pouco... A gente discutir isso já é um absurdo dos absurdos, assim como outro tema que a gente estava discutindo do vídeo da inteligência artificial. Me parece que o tal sistema que adora se dizer forte, que a democracia brasileira ela é vibrante e, enfim, nada derrubará. Agora, será que uma simples frase dessa pode suspender essa super força da democracia brasileira? Um simples ato de chamar de traidor ou dizer enforcamento significa alguma ameaça real? Alguém de fato se sente ameaçado com isso? Então eu acho que, de novo, o Brasil, a gente está tendo que discutir coisas muito pequenas e completamente irrelevantes, quando nós temos uma série de coisas passando por aqui. Será que o ponto será que eles não querem que tudo isso seja discutido para que passe o caminhão aqui em uma série de coisas que convém a eles? Eu vou dizer mais, até antes de ouvir o Mota, mas eu sei, porque eu quero ouvi-lo, mas quero ouvi-lo também sobre isso que eu vou falar. Porque é o seguinte, essa classificação da incitação à violência que eu menciono, de você precisar ter um fato concreto, ou seja, a possibilidade real de alguém cometer aquilo que você disse com a palavra de ser feito, e vem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso é que é tido como um crime da palavra. O crime da palavra é quando você, ao falar algo, gera ou cria a possibilidade concreta e real e determinada de alguém cometer o crime. Então, se eu falar, vai lá e faça, bom, se eu não disser faça o quê, se eu não disser como faça, e se eu não disser quem faça e contra quem, e não houver a possibilidade real de todas essas pessoas envolvidas cometerem aquele ilícito, não tem ilícito, é só palavra. É só palavra. Então, esse é um ponto importante. Eu acho, né, que a direita ela precisa combater aquilo que a esquerda tem feito, não fazendo igual, mas sim desmantelando os instrumentos censórios que têm sido utilizados. Né? Não adianta você repetir os mesmos instrumentos. Olha, Marcília, eu vou discordar parcialmente da sua opinião. E vou discordar porque se faz no Brasil um patrulhamento minucioso do discurso de todo mundo que não é de esquerda. Então, o exercício que eu propus, eu vou propor de novo. Imagine uma frase dessa sendo dita por um candidato de direita. Imagine Flávio Bolsonaro dizendo isso. O que você acha que aconteceria, que já teria acontecido? A minha aposta é que já teria sido aberto um inquérito contra o Flávio e que ele já estivesse ameaçado aí de ter a sua candidatura impugnada. E já haveria dezenas de políticos de esquerda chamando o Flávio de genocida, dizendo, olha, tá vendo como é que esse pessoal da direita é? Então, primeiro de tudo, é uma necessidade do tratamento igual para todo mundo. Se há esse patrulhamento minucioso de discurso de um lado, tem que haver do outro. A gente sabe que não vai haver, né? Agora, o outro ponto que é muito importante é que faz parte da estratégia política da esquerda a desqualificação e a desumanização dos seus adversários. Então, numa disputa política, você pode dizer, olha, o meu adversário, ele não entende de economia, ele é desastrado na administração, ele não teve uma educação completa, então ele não compreende como funciona o mundo moderno, não vote nele,
porque ele vai produzir resultados desastrosos. Vote em mim, porque eu sou mais preparado, mais competente. Isso é uma coisa. A outra coisa é você dizer: esse sujeito aí é fascista, esse sujeito aí é genocida, esse sujeito aí vai acabar com a vida de todos vocês, ele é um traidor, ele merece ser enforcado. Qual é a mensagem que está vindo aí? Repetida muitas vezes. Isso é o que em política se chama de assobio de cachorro. Isso é o que se diz que aconteceu nos Estados Unidos e que acabou resultando em atentado contra Donald Trump. 3 atentados até agora. E a gente não pode esquecer que o pai de Flávio Bolsonaro foi vítima de um grave atentado contra a vida dele. Então a gente precisa ter esse contexto todo. É lógico, né? Ninguém vai procurar uma corda e sair correndo atrás do Flávio para enforcar, ou de outros políticos de direita. Mas essas mensagens trabalham em outro nível. Elas vão criando na cabeça de algumas pessoas a ideia de que os políticos adversários, os políticos de direita, são uma ameaça. Eles precisam ser eliminados. Eu acho que isso é sério. Agora, encerro meu comentário dizendo: eu não sei qual é a melhor forma de se lidar com isso, tá? Eu não sei se é a melhor. Realmente eu não sei. Eu deixo aqui essa questão em aberto. Não encerra o comentário não, porque eu quero te cutucar no negócio, quero insistir num ponto que você falou o seguinte, Mota, e aí eu que vou discordar agora de você, parcialmente também, com você sempre muito gentil, diz, ele nunca discorda totalmente, é tudo mentira que é parcialmente, ele discorda totalmente, mas ele fala que é parcialmente só pra gente ficar feliz. Mas o ponto, Mota, é o seguinte, você está falando sobre o patrulhamento, muito bem, tem um patrulhamento de esquerda, vamos dizer assim, em relação à direita, né? Concordamos, maravilha. Agora, é uma reação adequada o patrulhamento de mão dupla? Quer dizer, quando a direita faz o patrulhamento de volta, ela não reforça o patrulhamento, a existência do patrulhamento? Quer dizer, a gente consegue combater o patrulhamento desmantelando o patrulhamento ou reforçando o patrulhamento? Essa é a minha questão. Quer dizer, quando eu pego, por exemplo, e sofro uma agressão, sei lá, alguém vem e me dá um tapa, será que se eu devolver o tapa, eu não justifico ou legitimo o tapa? Quer dizer, esse é o meu ponto, sabe? Se a gente tem uma perversão de algum conceito jurídico, como, por exemplo, o patrulhamento em cima da censura, em cima da perversão de alguns conceitos jurídicos, será que nós não legitimamos que isso aconteça quando eu devolvo na mesma dose? A sua pergunta pode ser respondida de uma forma geral, dizendo que é lógico que a solução não é patrulhar de volta, não há dúvida nenhuma disso. Mas em relação a esse caso específico, na minha opinião, isso é uma coisa grave, sim. Isso não é um incidente isolado, isso faz parte de uma estratégia política da esquerda de manter o monopólio do poder e justificar esse monopólio dizendo o seguinte: só a esquerda presta, os outros são fascistas, os outros querem implantar a ditadura no Brasil. Eu li hoje, me mandaram, eu não sei se o artigo é de hoje, mas um artigo interessantíssimo de uma pessoa que escreveu um artigo de opinião para um dos grandes jornais aí de São Paulo, dizendo o seguinte: essa história de combater o crime endurecendo a lei, como o pessoal da direita quer fazer, isso aí vai dar em ditadura. Vejam só, a gente vive num país que é um massacre diário, onde o criminoso tem todos os direitos e benefícios, e se você protesta contra isso, o sujeito te acusa de estar planejando uma ditadura. Então, esse pensamento da esquerda de se colocar como o dono da verdade, da virtude, e dizer que os outros todos têm que ser eliminados. É isso que eles estão dizendo. Usou-se enforcar, mas poderia ser outras palavras, né? E a gente já viu. Tem um vídeo famoso, eu já mencionei aqui, de um professor universitário, se eu não me engano, do Partido Comunista do Brasil, que ele diz
que para a classe média é uma boa espingarda, uma boa bala, um bom paredão, uma boa pá e uma boa cova. E aí? A gente acha isso fofo, natural? Não acho. E mais uma vez, se alguém da direita diz isso, nesse caso, usando essas palavras, no dia seguinte está preso, ou no mesmo dia. Não importa quem seja. Então, não acho que patrulhamento de volta é a resposta de jeito nenhum. Mas nesse tipo de episódio, na arena política, eu considero isso uma coisa gravíssima. E veja que determinados termos que a gente está discutindo aqui, por exemplo, traidores da pátria, soberania, imperialismo, são os mesmos termos usados pela esquerda revolucionária nas últimas décadas. É a mesma coisa isso. Será que, de repente, se isso fosse ao contrário, como o Mota está falando, não teria outra conotação por completo? Ou será que a gente não poderia inverter aqui e dizer que um governo que sequestrou grande parte das instituições nos últimos 20 anos, que foram descobertos, por exemplo, o mensalão, que é compra de voto de legislativo, o petrolão, que levou a empresa a ser a mais endividada do mundo para distribuir dinheiro para um projeto partidário político, isso não seria uma traição à pátria? Porque você está roubando dinheiro de grande parte da população para fazer um projeto pessoal de poder, um projeto partidário de poder. Isso não seria muito mais fácil de ser compreendido como uma traição à pátria, por exemplo? Então perceba como esses termos eles são facilmente ajustáveis para aquilo que eles querem com a conveniência deles, né? E será que a gente não fica enforcado também com esse tanto de imposto? Também não Já estamos. Pois é. Aliás, vocês estavam falando, eu me lembrei daqueles episódios, né, que houve também durante o governo Bolsonaro, aquele lance da cabeça, né, daquele jogo com a cabeça dele e tal. Aquilo tudo era liberdade de expressão, né, pela esquerda. E ele levava como tal. O Bolsonaro levava como tal. Ele levava, e eu acho que está certo. E eu acho que ele está certo. Está certo de levar. E esse é o meu ponto. Exato. E esse é o meu ponto. Eu acho que, assim, como é que o Bolsonaro combatia, né, essas arapucas da esquerda, no sentido de, tudo é censura, ou tudo é liberdade de expressão, um perigo, é tóxica, pode causar mal, dizendo o seguinte: brinque comigo, riam de mim, tá tudo certo, vou considerar tudo que vocês fazem liberdade de expressão. Acho que no exemplo que eu dei do tapa, o Bolsonaro tinha aqui uma visão cristã, né? Ele dava a outra face, ele não devolvia com tentativa de censura. E isso a mim, né, me parece ser uma leitura adequada sobre como lidar com o tema, porque senão você vai escalando, né? E ele dizia, não, ele desmantelava dizendo o seguinte: brinquem, riam, não tem problema, tá tudo certo. E com isso dava um exemplo. Enfim,